Olá galera, esse vídeo eu estou fazendo sobre o formato da Terra. Que a gente sabe que é um assunto aí bastante polêmico, tem sido discutido no mundo inteiro por vários youtubers, né? Principalmente no Brasil e nos Estados Unidos e em outros países da Europa aí também. E a galera tem se perguntado aí sobre o formato da Terra novamente, né, dos 5 anos mais ou menos para cá. Eu venho acompanhando há muitos anos sobre essa discussão, tenho acompanhado vários canais no YouTube, é, canal do pessoal que defende o modelo da Terra plana, como o Leandro, do Inteligência Natural, o Martins, do Sem Hipocrisia, o Bruno Alves, também o professor Afonso, do Ciência de Verdade, e entre outros canais aí que defendem a Terra plana, como também tem acompanhado o pessoal que defende o modelo do globo e combate essa questão aí da Terra plana, como o canal do Eduardo Sistemático. Também acompanho o canal do Inteligentista, que às vezes, por mais que defenda aí o modelo do globo, também dá um certo apoio ao pessoal da Terra plana, mas às vezes é contra. E também tenho acompanhado o pessoal da Terra Convexa, com o canal do nosso querido Rafael Hungria e o Urandi, dentre outros aí. Então, eu tenho estudado também esse assunto há muito tempo, há quase 10 anos eu venho estudando esse assunto. E hoje, como estudante da área de engenharia aeroespacial, queria também deixar aqui minha opinião para todo mundo, para que a gente possa enriquecer esse assunto e analisar melhor a situação. Hoje em dia, eu posso dizer assim que eu quase fui um terraplanista. Quase fui um terraplanista, mas depois de tanto tempo avaliando essa questão, o que eu posso dizer é que eu sou um pouco contra hoje a ideia da Terra plana. Eu acho muito difícil essa possibilidade da Terra ser plana. Tá ok? Eu vou falar porque aqui nesse vídeo e vou encaminhar esse vídeo principalmente a essa comunidade aí no YouTube que tem pesquisado sobre o assunto. Então vamos lá, nós temos os dois modelos. Atualmente a gente acredita aí nesse entendimento, num sistema solar, onde a Terra e os outros planetas estão girando em torno do Sol, e a gente está aí na Via Láctea no meio de uma enorme galáxia, né? Mas o conceito da Terra plana já é diferente. É o conceito de que a Terra, no caso, seria aí basicamente o centro do universo, e todas as estrelas e todos os astros, o Sol, a Lua, os planetas, seriam todos menores do que a Terra. Então, basicamente, ali o Sol estaria iluminando apenas localmente no modelo da Terra plana. Isso todo terraplanista sabe explicar direitinho. E eu acho satisfatória essa explicação do modelo até aí, certo? Então aqui a gente tem os dois modelos. Esse é o modelo da Terra esférica, onde o Sol está indo aí como um cometa, basicamente, girando em torno de si. E esse é o modelo da Terra plana, o qual todos os planetas são bem menores do que a Terra e estão girando aí sobre o círculo aí da Terra, porque a Terra seria um formato circular, onde aqui a borda da Terra seria a Antártida. E aí a representação nessa animação dos dias e das noites, como funcionam na Terra plana. Até aí tudo bem, uma boa explicação. Como eu estudei esse assunto há muito tempo, eu desenvolvi esse modelo baseado em outros modelos de como seria assim, o conceito de todo o universo, onde a Terra seria o centro de tudo, e aqui estariam os planetas, as galáxias e tudo, que seria bem menor do que a Terra, no caso. Quando eu estudava esse assunto, era adepto à questão da Terra plana, eu desenvolvi esses conceitos, e esse é um dos conceitos que eu criei. Até tive a ideia de que de repente, né, o Sol seria só um reflexo, no caso, do núcleo da Terra. Aí por que eu criei essa ideia? Porque quanto mais a fundo a gente vai, abaixo da Terra, mais quente se torna. Então eu criei esse conceito assim, não, de repente o Sol que nós vemos aí no espaço seria só um reflexo do núcleo da Terra. Então a ideia, à primeira vista, é uma ideia bastante interessante. Ela responde todas as questões. A estação do ano na Terra plana, por exemplo, funciona como quando o Sol está mais próximo aí do Trópico de Câncer. Então seria o verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério o verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. E quando o Sol estivesse no Trópico de Capricórnio,
seria no caso verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Então responde bem essa pergunta. E o pôr do sol também, eu acho que o pessoal da Terra plana responde bem. Seria uma questão de perspectiva, né? Você vê aí que os postos de iluminação, quanto mais distantes eles estão da nossa visão, eles vão descendo mais para o campo de visão. E eventualmente, nós tivéssemos aí uma linha infinita de postos de iluminação, você veria esses postes baixar no horizonte, né? Como tenho essa foto aí que eu tirei da estação do metrô, você pode observar que essa luz aqui ela vai baixando cada vez mais no meu horizonte, quando eu tive a câmera aqui rente ao chão. Já com a câmera aqui mais em cima, eu noto que essa descida não é tão grande, né? Então é uma questão aí de perspectiva, né? Eu concordo com o pessoal da Terra plana quando eles colocam essa questão do pôr do sol como perspectiva, e funcionaria assim tanto na Terra plana como na Terra esférica. As coisas funcionariam do mesmo jeito, até porque a Terra esférica ela possui grandes seções planas também. Então a perspectiva na Terra esférica funciona exatamente como na Terra plana. Na Terra plana eles dizem que o Sol está passando em linha reta, né, por cima, mas pela questão da perspectiva, é como se ele fizesse uma curva aí sobre as nossas cabeças. Então aqui eu filmei os trilhos de condensação de uma aeronave. E como nós podemos observar aqui nesse vídeo, é como se realmente as trilhas de condensação fizessem um arco sobre as nossas cabeças. Quanto mais distante o avião está seguindo, ele vai sumir no horizonte. Como você percebe, ele desceu totalmente aqui no nosso horizonte. Então, apesar de estar passando em linha reta, essa aeronave deu uma falsa impressão de que estava descendo no horizonte, quando não estava, né? Então responde bem essa questão do pôr do sol também. Assim como responde essa questão dos navios baixarem aí no horizonte. O Eduardo, do canal Sistemático, estava discutindo sobre esse assunto em um de seus vídeos, falando que o navio cai na linha do horizonte por causa da curvatura, mas não é isso, galera. O que existe aqui, na verdade, é também a questão da perspectiva. Existe um grande corpo de água aqui na minha frente, uma linha aqui que é formada por esse corpo de água, essa linha do horizonte aqui, que é o limite que a nossa visão alcança, o que pode perceber o que está no nível. E existe uma embarcação aqui. Entre essa linha do horizonte e a localização da embarcação existem quilômetros e quilômetros de distância. Então isso vai formar aí, de certa forma, uma falsa impressão de que um navio está baixando na curvatura, mas na verdade é apenas uma distorção. Então, por perspectiva, o navio também desce no horizonte. Essa resposta é bem satisfatória, assim como essa foto que eu tirei aqui. Isso é uma plataforma de metrô totalmente plana, onde você tem aqui as pessoas que estão mais na frente. Eu consigo ver totalmente, até o sapato da pessoa aqui, o sapato preto. E as outras que estão mais atrás estão meio cortadas aqui. Você percebe isso. Então isso é uma questão de perspectiva. Apesar da plataforma ser plana, quando eu coloco ela rente ao chão, você percebe que existe um corte dos que estão mais ao fundo, né? Então funciona da mesma forma quanto ao navio. Aí nós podemos perceber que o mar, a agitação do mar, é que faz com que você perca o navio lá atrás daquela linha do horizonte. Já no lago, quando você tem ele totalmente plano, você consegue visualizar completamente até o outro lado da margem. Com o mar é mais difícil por causa da ondulação. O nível do mar ele vai variando de acordo com a localização, vai tendo as ondulações, e isso também contribui para que o navio suma no seu horizonte, ok? Então está respondido aí a questão do Eduardo. Mas mesmo assim nós temos a imagem do satélite, essa no caso do Gol 16, nos Estados Unidos. E os terraplanistas mesmo assim se perguntam, será que isso é um CGI? Será que isso é uma imagem real? O que eu posso dizer assim, creio que seja uma imagem real, mas isso mesmo assim não responde a nossa pergunta, porque existe também a questão da ilusão de ótica. Então você pode estar vendo aí um objeto quadrado, um objeto plano, um objeto esférico, um objeto de outro formato e pensar que ele é totalmente esférico. Por quê? Porque quando nós comparamos esse globo aí, o globo terrestre, com o globo aqui de representação, nós percebemos que esse objeto parece mais esférico do que esse.
E por que será? E isso pode ser uma ilusão de ótica. Você vê esse ponto de luz aí, certo? Isso parece o quê? Parece um objeto esférico, não é? Mas quando nós ligamos a luz aqui, dá para ver claramente que é uma almofada sendo iluminada por um círculo de luz. Então, às vezes, podem existir ilusões de ótica, falsas impressões de que dão a impressão de que um objeto é esférico quando ele não é, e a Terra poderia estar realmente nesse caso. Principalmente porque a Terra, quando é filmada do espaço, são usadas as lentes grande angulares, as lentes olho de peixe. Então, quando você eleva o objeto, o foguete ou o balão na estratosfera aí, ela vai ser filmada com essa lente. Então, vai distorcer aqui o campo do horizonte aqui, a linha do horizonte da nossa Terra, entende? Você tem que entender o seguinte: mesmo a Terra sendo esférica, ela possui 40 mil quilômetros de circunferência. Então, por mais que você se eleve aí na altitude, você ainda vai ver o horizonte plano. Tanto na Terra, se a Terra fosse plana como esférica, você veria tudo plano. Para você conseguir enxergar a curvatura da Terra, no caso, você teria que se elevar muito, muito alto. Eu diria que no mínimo 1.000 quilômetros. Menos que isso eu acho difícil. O pessoal fala aí que do avião dá para ver a curvatura. Eu acho muito difícil você conseguir ver a curvatura, né? A trigonometria euclidiana fala que as pequenas porções de objetos esféricos sempre irão parecer planos dentro da perspectiva dos pequenos seres, que nós somos microscópicos, né, em relação à Terra. Então, vamos sempre ver ela plana, ok? Mesmo sendo esférica. E então, existem os cálculos aí de curvatura, que dizem que a cada milha quadrada existe uma queda de 8 polegadas, ou aproximadamente 20 centímetros de queda de curvatura. Então, por que às vezes nós conseguimos ver cidades aí como Michigan City, vista a 60 km de distância? O pessoal se pergunta, será que a Terra é plana porque nós conseguimos enxergar essa cidade do outro lado? Esse é um argumento que os terraplanistas colocam, né? E a resposta em relação a isso, eu acho que não é por ela ser plana, ok? Veja outra cidade, Chicago, a 60 milhas, que dá 96 quilômetros de distância, né, teria que ter uma queda de curvatura, segundo os cálculos atuais, de 723 metros. A Willis Tower tem 443 metros, então toda a cidade de Chicago não poderia ser vista a 60 milhas de distância, ou 96 quilômetros. Isso não seria possível. A explicação que deram, cientificamente falando, é que isso aqui seria uma miragem, mas isso jamais poderia ser uma miragem, porque uma miragem ela possui aí distorções. Sempre a miragem vai ter distorções, não vai estar bem focada, vai ser invertida. Tem muitos problemas em uma miragem. Isso aqui está bem nítido, você consegue ver que é realmente a cidade que você está vendo, ok? Então, a minha resposta sobre isso aqui é de que os cálculos estão equivocados. Em aula de engenharia, nós estudamos todas as disciplinas de matemática: cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e todas as outras. Então, eu nunca fui o melhor na matemática, mas assim, olhando por cima esse cálculo de curvatura aqui, ele me parece equivocado. Porque você tem aqui 1 km de distância, uma queda de 0,08, e quando percorre 2 km você tem uma queda de 0,31 segundo o cálculo. Mas isso me parece equivocado, porque se você tem em 1 km é 0,08, em 2 teria que ser 0,16 na lógica, né? Então, tem alguma coisa errada com esse cálculo, acho que tem que ser revisto. Eu passo aí para a galera que entende mais de matemática, que é bom na matemática. Não é que eu não entenda, mas eu não sou bom o suficiente para assim questionar um cálculo. Me parece equivocado, mas tem que ser analisado. Essa é a minha ideia. Por que você consegue ver coisas distantes assim? Porque esses cálculos estão equivocados, ok? Então o terraplanista ele tem mania de perguntar como é que pode, né? Como é que pode a Terra ser esférica se a água não faz curva? Ele pergunta como é que a água faz curva, né? Normalmente a água não faz curva. Está correto a ideia assim. Quando ela está em um reservatório, ela não faz curva normalmente. Mas existem algumas situações em que ela vai fazer curva sim, como em queda livre aqui na pia, ok?
Num lago ela não vai fazer curva, obviamente, mas numa bolha no espaço ela faz curva, ok? A bolha de sabão também faz curva. A queda de um rio também ela faz curva. Existe desnível no rio, ok? Aqui, essa parte aqui do rio, ela está mais elevada do que essa parte aqui. Esse rio está em queda, ok? E esse rio aqui também está em queda. Aí você consegue perceber melhor essa queda nesse rio aqui. Então, existe sim essa questão da água fazer curva. E por que ela faria curva no globo? Porque todos os vetores da Terra apontam para o mesmo centro. Então, se por exemplo eu tivesse aqui nessa parte da Terra e a água o horizonte está nessa orientação aqui, na horizontal, e aqui para mim está na vertical, se eu colocar a água do mar na horizontal, nessa posição aqui, a água estaria correndo para cima. Então, não tem como a água manter o nível se ela não fizer essa curva, no caso da Terra, porque a Terra é muito grande. Então ela vai fazer essa curva para seguir a orientação de acordo com que você esteja. Então, é muito simples essa resposta. Ok? Outro questionamento dos terraplanistas é que a pessoa estaria de cabeça para baixo, mas isso também é uma ilusão. Não existe de cabeça para baixo numa Terra esférica. Existe o centro da gravidade aqui na Terra, e a sensação que você tem de cabeça para cima ou para baixo é em relação a esse centro. Se o centro da Terra, por exemplo, para esse cidadão estivesse aqui em cima, aí ele teria essa sensação de estar de cabeça para baixo, porque o centro estaria puxando ele para lá, ok? Então a conclusão que nós temos é que o modelo da Terra esférica é totalmente plausível, okay? Apesar de que eu acho ele mais próximo do geóide. Eu acho que ele seria mais esse modelo aqui do que essa esfera perfeita que colocam pra gente, tá certo? Ou que a gente acha que seja, porque pode ser uma falsa impressão ali, uma ilusão de ótica. Mas quais os problemas, na minha percepção, quais os problemas desse modelo dentro do conceito da Terra esférica? Seria o modelo atual chamado Big Bang quente. Eu não creio nesse conceito. Esse é o atual conceito que a gente tem do universo, em que as coisas estão girando aí ao redor do Sol e o Sol está indo como um cometa, mas eu vejo vários problemas nesse conceito. Diversos. Não vejo problema quanto a Terra ser esférica, mas vejo vários problemas quanto a esse conceito. Primeiro que haveriam aí diferentes pressões atmosféricas dependendo da sua localização. Então, se você tivesse contra o movimento da Terra, contra o movimento de translação, você sofreria uma diferente pressão ali, dependendo da localização. A sensação de gravidade seria diferente dependendo de onde você estivesse, de acordo, porque o giro da Terra seria diferente em determinadas localizações. Creio que também esse giro da Terra ele formaria uma força centrífuga, e eventualmente, mesmo que levasse assim, milhares de anos, essa força centrífuga gerada por esse giro da Terra inundaria a Terra toda. Okay? O pessoal fala de lei de Newton, mas é o seguinte, inércia e tal. Mas essa questão da inércia, ela só funciona quando você está em um objeto retilíneo, uniforme, onde não há variação. Então, os objetos que estão junto a um objeto que está em movimento retilíneo tendem a acompanhar a mesma velocidade daquele objeto. Okay? Então, para que exista inércia, existem critérios que têm que ser seguidos. Mas quanto a um objeto que gira, como por exemplo o brinquedo do parque de diversões, você seria arremessado do brinquedo giratório se você não tivesse ali um dispositivo de segurança para assegurar que você estivesse firme ali naquele brinquedo. E na Terra seria a mesma coisa. O giro, apesar de ser muito pouco para nós, você sentiria de alguma forma ali que a Terra está girando. E outra questão também é que quando você lança um objeto do espaço saindo aqui da Terra, por exemplo, a velocidade tangencial desse objeto, quando ele estivesse longe da Terra, no espaço, seria diferente da velocidade tangencial da Terra. Apesar de estar aos 1.600 km por hora de giro, essa circunferência do objeto seria maior. Então você teria que perceber, mesmo que milimetricamente, quando você lançasse um satélite, um objeto no espaço, esse giro da Terra teria que ser detectável. E esse giro da Terra
normalmente não é detectável. Então eu acho que o modelo geocêntrico ele é mais matematicamente plausível do que o modelo do Big Bang, ou mais popular, o pessoal chama de heliocêntrico, né? Outro problema desse modelo é que ele é desproporcional. Quando você vê que essa chama aqui, não sei se isso é CGI, esse sol aqui seria um CGI ou seria o sol de verdade, creio que seja um CGI, tá me parecendo CGI isso aqui, mas tá bom, estão tentando representar a realidade. E quando você vê essa chama aqui do sol, não sei o que é isso, mas parece uma chama maior, várias vezes maior do que a Terra, só a chama, passando aqui nessa velocidade, isso seria muito complicado. Essa chama teria que estar vários mil quilômetros aí de velocidade para poder passar aqui dessa maneira que está passando em relação à Terra, que está bem menor do que esse tamanho dessa chama. Então, o modelo me parece desproporcional, me parece irrealístico. Então, deixa dúvidas também. Você começa a questionar o modelo porque ele parece irrealístico. Mas enfim, vamos lá, Terra plana. E qual o problema da Terra plana? O problema principal, amigos, da Terra plana, para mim, depois de tanto tempo estudando, seria o mapa. Okay? Esse é o mapa oficial mais aceito pelo pessoal da Terra plana, e eu passei anos e anos tentando elaborar mapas. Esses dois mapas aqui são exemplos de mapa que eu tentei elaborar. Claro que esses mapas aqui são baseados em mapas que já existem, eu só peguei e remodulei o desenho, ok? E cada vez que você tenta mexer nesse mapa aqui para poder ajustá-lo, você tem um problema quanto às distâncias, quanto à posição dos continentes em relação ao modelo da Terra esférica. A posição dos continentes, a relação entre si não vai estar na mesma proporção, na mesma localização do que quanto seria numa Terra esférica. E qual o problema disso? Eu vou falar sobre qual o problema disso. O problema disso está aqui na aviação, ok? E nas nossas rotas aéreas, ok? Aqui nós temos o cockpit de um 737. Aqui tem um equipamento chamado FMC, Flight Management Computer, que você vai colocar a sua rota para sair de um ponto A e chegar ao ponto B em segurança. Essa linha roxa que você está vendo aqui na telinha aqui do 737 é uma rota aérea que foi programada por esse computador aqui. Aqui está o piloto automático. Então, tudo aqui, para você ter uma precisão de rotas aéreas, você precisa saber qual é o formato da Terra, qual é a localização de certo continente. Você não pode estar navegando sobre uma Terra plana achando que ela é esférica e nem navegando numa Terra esférica achando que ela é plana. Isso não tem como você bater uma coisa com a outra. Então tudo tem que ser programado baseado no formato e na localização exata do que tem. Hoje em dia, os principais sistemas de navegação que nós temos na aeronave seria o GPS, que todo mundo conhece, e o IRS, que funciona também mesmo sem ter um input aí do GPS. É um sistema autônomo. Ele funciona com a combinação dos acelerômetros, dos giroscópios, que calculam aí onde é que está a posição da aeronave, ok? Então, para que a gente chegue a um lugar, hoje em dia, para que a gente chegue de um ponto A ao ponto B, nós temos que colocar toda essa informação no nosso FMC, Flight Management Computer. Antigamente não tinha o FMC, o pessoal usava só basicamente o piloto automático, que é o que eu vou mostrar para vocês, ok? Então, quando o piloto vai colocar uma rota, por exemplo, essa rota aí, Chicago-Oakland, aí ele vai colocar no FMC, o FMC vai traçar uma rota. Vamos dizer que essa informação aqui do Flight Radar, ela é bem precisa. O avião está saindo aqui, sentido sudoeste, passando por cima do México e indo em direção a Oakland, vamos supor assim, ok? Como é que isso funcionaria tanto no globo, a Terra sendo um globo, como a Terra sendo plana? Vamos dizer que a Terra é plana, aí o piloto programa o FMC, a rota aérea, saindo aqui de Chicago, passando, cruzando o México, indo no sentido sudoeste para chegar em Oakland, certo? Isso não bate com os dois modelos ao mesmo tempo, simultaneamente. Não tem como, por mais que você esboce o mapa aqui, se o mapa for esse aqui que eu criei, você vai bater no gelo.
esse aqui também você vai bater no gelo. Se você mudar para cá, você cria um problema em relação a um outro continente, certo? Existe um voo aí que é São Paulo, Johannesburg, aqui na África do Sul. Numa terra esférica, você teria que sair sentido leste para chegar em Johannesburg, leste de São Paulo. Aqui, se você sair no leste, nesse mapa aqui, por exemplo, você vai bater no gelo. Nesse mapa aqui também você vai bater no gelo. Então, o sentido que você vai colocar, o ângulo de proa, tudo na sua aeronave vai ser diferente em relação à terra esférica, que você teria que, para você chegar em Johannesburg, você vai ter que sair aqui nordeste, ok? Ó, o voo de Chicago à Austrália, se você no globo, você vai sair sentido sudoeste, vai cruzar aqui o México, o Oceano Pacífico até chegar lá. Mas na Terra plana não é a mesma coisa. Então, como é que a aeronave vai se basear numa Terra esférica, sendo que a Terra é plana, para calcular as rotas de voo? No seu computador, como é que funciona isso? Ok? Esse outro voo aqui, Tóquio, Mexico City, Tóquio. Então, você vai sair aqui, vai passar aqui pelo Alasca e vai chegar até aqui Tóquio, certo? Funciona tanto no globo quanto na Terra plana. O pessoal estava falando que essa rota não funciona, ou que é muito complicado, porque teve um voo aí de Los Angeles até Bali, que é mais ou menos aqui na Indonésia, e o pessoal falou como é que o voo está saindo de Los Angeles até Bali e faz um pouso de emergência no Alasca. Só pode ser possível na Terra plana. Aí o pessoal, não, porque na Terra plana aqui tudo bem, o voo está indo para lá, para Bali, na Indonésia, e fez o pouso de emergência aqui no Alasca, tudo bem. Mas como é que isso é possível no globo? Porque o globo, eles acham que é isso aqui, às vezes, né? Os terraplanistas, às vezes eles precisam de mais estudo, de mais investigação para fazer uma afirmação. O globo não é isso, pessoal. O globo é isso aqui. Então, quando você sai aqui de Los Angeles para ir para a Indonésia, para Bali, e tiver algum problema na sua aeronave, você vai fazer sim um pouso de emergência aqui. Porque você está tomando essa rota. No globo existem várias rotas. Se você estivesse tomando uma rota aqui oeste, aí tudo bem. Seria estranho esse cara fazer um pouso no Alasca, né? Mas como ele está fazendo essa rota aqui, é plenamente possível. Então, aqui, por exemplo, o voo Johannesburg-Sydney, o avião está saindo sentido sudeste aqui. Numa terra plana, como é que eu vou sair sentido sudeste e chegar em Sydney, saindo de Johannesburg? Eu vou bater no gelo, em qualquer mapa aqui, não vai dar o que eu quero. Eu vou bater em outro canto. Aqui, se eu sair em sentido sudeste, aqui ainda dá nesse mapa, mas nos outros não dá. Então qual é o mapa? Esse mapa aqui pode dar certo essa situação, mas outra vai dar problema. Então cada mapa existe um conflito, né, de informação. Já no globo não, aqui você sai em sentido sudeste, você vai chegar em Sydney, ok? Então as rotas funcionam no globo, tudo funciona direitinho no globo, ok? Então vamos falar de antigamente, como os aviões voavam, né? Por exemplo, o 727, um 727 da Transbrasil. E antigamente não tinha o FMC, Flight Management Computer. Antigamente só tinha basicamente aí o piloto automático, os sistemas de radiocomunicação, e você ia conduzindo a aeronave basicamente com isso. Então, como é que você, com um sistema tão arcaico, iria chegar no local? É muito complicado, ok? Antes você colocava lá um ângulo de proa, certo? E você chegava no seu destino. Existia o engenheiro de voo que monitorava os sistemas de combustível, etc. E os pilotos faziam a navegação, ok? E é totalmente analógico. O acidente Varig, por exemplo, o 254. Por que aquilo aconteceu? Porque o piloto, ao invés de colocar 27 graus de ângulo de proa, ele colocou 270. Porque na época houve um problema com o plano de voo e em vez de colocar 27 e o símbolo de grau aqui, a empresa colocou 27,0 e considerando o zero aqui à esquerda como símbolo de grau, como algo que não está contando na situação, ok? Digo zero à direita, desculpe. Então,
Quando o piloto viu isso aqui, 270, ele achou que tinha que colocar 270 graus. Então ele foi uma direção completamente oposta. Ele tinha que fazer o voo Marabá-Belém, se perdeu, por causa que o ângulo de proa estava diferente, e acabou acabando o combustível, tendo que fazer esse pouso forçado aqui na Amazônia. Ok? Então, como é que a gente vai chegar em um destino, certo? Colocando um ângulo de proa na nossa aeronave, baseado no fato de que a Terra é esférica, sendo que ela é plana. Você vai chegar em destinos diferentes. Você não tem como chegar na mesma localização. Estar numa aeronave, voar uma aeronave não é como você ir num carro, que você pode se perder, fazer curva ali, aqui, e achar que está fazendo uma coisa e você se perdeu completamente. Certo? Numa aeronave você tem um cálculo para você chegar em segurança no local. Você vai considerar o vento, você vai considerar diversos fatores, você vai colocar o ângulo de proa correto para você chegar naquela localização. E na Terra plana isso não é possível, ok? Se ela for plana, você tem que calcular ela sendo plana. Se ela for esférica, você tem que calcular ela sendo esférica. Não tem como uma coisa se misturar com a outra. O outro problema da questão da Terra plana é esse aí da velocidade angular e da velocidade tangencial. A velocidade tangencial é quando o Sol que está no Trópico de Câncer, ela é menor do que a velocidade quando ele está aqui. Então, o Sol aqui nesse círculo menor, ele cumpre o seu trajeto mais rapidamente do que o Sol estando a esse círculo maior aqui. Isso já foi um problema apontado pelo canal do Aero por trás da aviação, e o pessoal simplesmente ignorou, não entendeu, se fez de sei lá, de desentendido. Isso é um problema muito grande também. Mas vem do problema principal, seria a questão das rotas aéreas, das coordenadas geográficas. A localização geográfica de um continente numa terra plana, ela é diferente da localização geográfica do continente numa terra esférica. Ok? Então, para mim, na minha opinião, só existe uma possibilidade da Terra ser plana. Ok? Se a gente considerar que o universo é uma simulação, como uma Matrix. Ok? Então, a gente vê aqui que no filme Matrix, o Neo, ele está tentando sair aqui da estação de metrô, ok? E ele vai sentido direita, ou sentido esquerdo, e volta aqui para a direita. Então ele sai de um ponto a outro e volta para o mesmo local. Assim como naquele joguinho Pac-Man, não sei se você se lembra do Pac-Man, que o boneco saía aqui, chegava do outro lado. Só existe essa maneira da Terra ser plana. É se você estiver indo para um lugar e saindo de repente no outro, porque a gente está numa simulação, ok? Tem outra maneira também, daqui a pouco eu vou falar como. E vamos lá. E as outras possibilidades além da Terra esférica? Eu acho assim que o pessoal da Terra convexa, eles chegaram próximo. Eles receberam a informação de um suposto extraterrestre. Aí você vai me perguntar, Yuri, você acredita em extraterrestre? Não é bem assim. Não é que eu acredite, mas eu também não desacredito. Eu acho que existe a possibilidade. Eu sempre fui muito assim ligado a essa questão de vida em outros planetas. Eu creio na possibilidade de vida fora da Terra. E o suposto ET trouxe uma ideia de que a Terra poderia ser convexa, certo? Se eu tiver que acreditar, por exemplo, que a ida do homem à Lua é real, eu tenho que acreditar na possibilidade de que o ET Bilu, que teve contato com o pessoal do Dáclea, também existe, certo? Por quê? Porque quando a gente analisa aqui a ida do homem à Lua, essa questão da ida do homem à Lua, a gente percebe algumas discrepâncias aqui nas imagens. Por exemplo, essa aqui é do satélite Discover, a 1 milhão de quilômetros, se eu não me engano, de distância. E essa aqui é do pouso do homem da Lua. Essa aqui seria um módulo lunar fazendo órbita na Lua, e esse aqui é o astronauta já na Lua. Então você nota que a Terra aqui está bem pequena em relação ao corpo lunar aqui. Quando você olha essa foto, você vê uma Terra gigante em relação à Lua. Se eu fosse um espectador daqui, observando a Terra, minha Terra estaria ocupando todo esse meu horizonte aqui.
O canal do Sistemático, o Eduardo, até falou, não, isso aqui é uma questão de perspectiva, porque você está na distância, nessa distância, aí a foto sai desse jeito, mas se você estivesse perto, a Terra diminuiria. Para ele, acho que o Eduardo, ele às vezes, ele também joga um jogo um pouco desonesto. Quando a questão do navio, ele não existe questão de perspectiva. Quando é aqui nesse caso, ele fala de perspectiva. Então, aqui para mim, na minha opinião, sinceramente, ou essa aqui é falsa, ou essa aqui é falsa, ou as duas são, uma ou outra é verdadeira. Não tem como você querer colocar essa questão de perspectiva nesse caso, ok? Então, outra questão sobre a ida do homem à Lua, né? A viagem da Lua foi 240 horas. Um ser humano ele precisa de 6 litros de oxigênio para respirar por minuto, ok? Então, uma viagem de 240 horas vezes 60 minutos dá 14.400 minutos. Vezes 6 litros, então seriam necessários para cada astronauta 86 mil litros de oxigênio, ok? Um total de 259 mil litros de oxigênio, mais o consumo de oxigênio do módulo de comando, porque tudo bem, o módulo está no espaço, está no vácuo, é mais fácil o movimento, mas mesmo assim ainda precisa de propulsão. E mesmo assim, para ter essa propulsão, precisa de oxigênio. Ok? Então vai ter um consumo enorme de oxigênio nessa viagem. E como é que eles vão produzir esse oxigênio? Eu suponho, no caso, que seja com o oxigênio líquido, né? Mas um litro de oxigênio líquido, por exemplo, produz 860 litros de oxigênio gasoso. E mesmo assim seriam necessários pelo menos, no mínimo, aí, 1000 litros de oxigênio líquido distribuídos aí entre o módulo lunar, o módulo de comando, para que eles tivessem condição de chegar lá, ok? Então, esse traje aqui do astronauta, isso aqui dá para ele no máximo aí 3 a 4 horas de oxigênio. Não mais do que isso, depois ele tem que reabastecer. E como é que seria esse reabastecimento? Onde é que eles colocariam essa caixa d'água aqui com 1000 litros de oxigênio líquido? Como é que funciona essa questão do oxigênio que eles respiraram? Por favor, eu queria uma resposta de quem já tem, quem trabalha nessa área, pudesse me responder essa pergunta. E só não vale resposta de ficção científica. O que eu vou perceber se for resposta de ficção científica? Eu vou receber algum dispositivo que não existe ainda, eu vou notar que é falso, ok? Então me dê essa resposta, porque eu quero entender. Então, baseado nisso, eu acredito na ida do homem à Lua, eu tenho que acreditar que o ET Bilu é verdadeiro, ok? Eu tenho que acreditar que o ET Bilu é real. E como funciona o fornecimento do oxigênio na aeronave? É simples. O oxigênio vem dos motores, os motores sugam esse ar aqui e jogam para o sistema de ar-condicionado, e aí vai oxigenar a cabine do avião, que é pressurizada, ok? No caso do módulo da ida do homem à Lua, como é que fica essa questão? É muito complicada. Então, baseado nisso, olhando a questão do Bilu, eu tive que considerar que o Bilu também pode ser verdade. E o Bilu falou que a Terra aqui é convexa, como você pode acompanhar nesse vídeo aqui. Ele diz que a Terra não é esférica e não é plana, mas convexa. E aí o pessoal do Dackler pegou essa informação desse suposto T e construiu um modelo de Terra que basicamente é plano, ok? E por que eu acho que esse ET ele pode ser real, pode estar falando a verdade? Primeiro, assim, a primeira coisa que eu notei nele, assim, é a forma dele de comunicação. O português dele é antigo, e o fato dele ser humorístico, de ser bem cômico nas falas dele, dão a possibilidade de que possa ser real, certo? Porque alguém que faz uma fraude, ele procuraria uma abordagem mais séria. Então ele colocaria aí um ET com um pouco mais de seriedade nas colocações e tal, para o pessoal comprar a ideia de que realmente é um ET, ok? O problema, o que acontece? O pessoal só acredita nessa questão de ET quando é o governo americano que coloca, quando a NASA chegar e falar, não, nós tivemos contatos com extraterrestres
tá aqui a prova e tal. Aí o pessoal vai começar, puxa, a NASA que tá falando, é o governo americano, então é verdade. Mas se for um pessoal aí, um grupo qualquer, o pessoal vai fazer piada, não vai considerar como verdade. Então é claro que pode ser tudo falso, claro, como a ida do homem à lua também pode ter sido, mas existe a possibilidade de ser verdade. E baseado nisso, o ET falou que a Terra era convexa, não é plana, é convexa. Então, o que poderia ser algo convexo? Seria aí pelo menos 25% ou no máximo 50% de uma esfera. Então, aí é convexo, certo? Então, tudo que estivesse sobre esse plano convexo aí estaria fazendo curva. A água faria curva, tudo faria curva. Ok? Baseado sim nessa ideia, aí você poderia possivelmente, você estudar bem o assunto, ter uma equivalência quanto ao modelo esférico de Terra. Porque aí você poderia ter coordenadas geográficas similares, você poderia explicar a questão da velocidade do Sol em relação aos trópicos, você poderia ter aí a curvatura também existiria nesse caso, certo? E também existiria planicidade nessa Terra, porções, várias porções nessa Terra aqui seriam planas, praticamente planas, vamos dizer assim, certo? Então poderia dentro desse modelo, baseado nisso, uma certa equivalência com o modelo esférico. Aqui eu fiz um esboço muito mal feito, queria passar para o pessoal do DACLA para analisar bem a ideia deles. De repente a ideia que o suposto ET, que eu não sei se é verdade, queria passar, é de que você tem aqui uma Terra convexa, o Sol e a Lua também tudo menor, como se fosse a ideia da Terra plana, e estariam circulando sobre isso aqui. E aí você teria a melhor explicação por que é quente aqui nos continentes, mais quente nos continentes, e aqui nos polos e na borda da Terra seria mais frio, porque o Sol não atinge, né, bem em cheio essa área. Então, a navegação funcionaria nessa Terra, porque se você sair daqui do Chile, sentido sudoeste, para a Austrália, você chegaria lá em uma linha reta aqui praticamente. Ok? A Terra sendo convexa. Assim como você sair de Joanesburgo no sentido sudeste, você também chegaria na Austrália. Então, as rotas poderiam funcionar nesse modelo aí. Pelo menos as rotas poderiam funcionar, mas tem que ser bem estudado. E para você que continua acreditando aí na Terra plana, só existem duas possibilidades nesse caso, da Terra ser plana. Ou a gente vive numa simulação, como do filme Matrix, em que tudo é de computação, o cenário carrega ali para você, então você não tem formato, nenhum formato existe da Terra. Ela pode ser tanto plana quanto esférica. Ou a gente está no show de Truman, do qual as pessoas, como é que é o filme Show de Truman? O Truman, ele vive num mundo em que ele é o único que acha que o mundo é real. Todas as pessoas que estão no mundo dele são atores, são pessoas falsas. Até a mulher dele é uma atriz. E ele acha que está vivendo a vida real, o mundo real. No caso, ele não consegue sair da cidadezinha dele lá, ele está preso naquela cidade. Então ele vai descobrir a verdade, que ele está num cenário, que ele está num mundo fictício, quando ele tenta sair numa embarcação e se depara com o final do estúdio. Assim poderia também ser a ideia da Terra plana. Talvez nós que somos pessoas simples, comuns, que trabalhamos no dia a dia, nos supermercados, nas farmácias, em trabalhos braçais, etc., seríamos aí o Truman. E o pessoal que tem desenvolvido a tecnologia, os aviões, a elite do mundo seriam os atores que sabem que a Terra é plana, que constroem tudo baseado numa Terra plana, e na verdade eles querem só esconder o que tem depois da borda aí, pra gente não descobrir e não querer sair do nosso mundo aqui controlado, vamos dizer assim. Então, se você acredita que a gente vive no show de Truman, tudo bem, aí a Terra poderia ser plana, é algo muito complexo, pessoal. Então, vamos agora lá para o simulador de voo. Eu quero mostrar para vocês como funcionam essas questões das rotas aéreas, e aí vocês vão ter um entendimento melhor sobre a impossibilidade realmente da Terra ser plana, ok? Vamos lá.
Então, galera, nós estamos aqui no simulador de voo para a gente colocar aqui no nosso avião, na nossa aeronave, como funcionam essas questões das rotas aéreas. Aqui é o cockpit do avião, com todos os instrumentos, né? Temos aqui o piloto automático, os sistemas de monitoração da aeronave, altitude, velocidade, etc. Aqui tem o FMC. O FMC, no caso, é o Flight Manager Computer. É o computador de bordo do qual eu vou colocar a minha rota, estabelecer a minha rota aqui do ponto A para o ponto B. E vamos configurar aqui um pouquinho, tá certo? Eu fiz esse vídeo antes de colocar a voz, então vai ficar um pouco não tão sincronizado. Mas aqui no pós-init, o que é que a gente faz? A gente coloca a rota, o aeroporto de partida, né? No caso o SBGL, que é o Galeão, tá certo? E eu tenho também uma rota de destino onde eu vou colocar qual é o meu caminho, de que aeroporto eu vou sair e onde eu vou chegar. Então eu estou saindo de origem do SBGL, vou ter como rota já pré-estabelecida num programinha que eu usei, a rota Rio-São Paulo. Então seria SBGL, SBGR. Vou colocar no meu computador, já vai aparecer aqui na minha telinha, certo? E também vou colocar aqui o número da pista de onde eu estou decolando, que é a 33 do Galeão, e também o meu número do meu voo. Vou colocar aqui o GL 4081, esse cara é 4071, desculpa. E depois eu tenho que colocar algumas outras configurações aqui. Nós temos também a configuração de takeoff, ok, que tem que ser feita. Tem a configuração inicial, que é a configuração de takeoff, do qual eu tenho como configuração de flaps 5. Aqui eu calculo automaticamente a porcentagem. Daqui a pouco eu vou calcular aqui, colocar aqui o VR, o V1 e o V2. Vamos lá. Primeiro eu tenho que automaticamente calcular aqui algumas coisinhas no computador de bordo, colocar as reservas. 0.1 reserva e custo de 45. Coloco também aqui minha altitude, vamos colocar aqui 21.000 pés, ok, vamos lá, 21.000 pés, e está no meu computador lá. Também vou colocar o vento de proa aqui, e ângulo 11, vento 45, vamos lá, e eu vou agora executar isso aqui no meu FMC, certo? Para que agora a gente possa configurar o takeoff aqui do V1, VR e o V2. Então está tudo configurado aqui agora no nosso FMC, certo? Falta mais algumas coisas aqui, deixa eu ver aqui, vamos lá, tá faltando o fix aqui, eu acho, só um minutinho, vamos lá no fix, ó. Como você pode ver aqui, a nossa rota já está aqui no nosso mapazinho. Você pode ver aqui a saída do Galeão até o aeroporto de Guarulhos, SBGR. E o computador já vai mostrar toda essa rota já pré-estabelecida pelo nosso FMC, ok? Então, como é que funcionaria isso aqui numa terra plana, sendo que a Terra é esférica? Por exemplo, uma viagem intercontinental, como é que funcionaria? O computador calcularia essa rota, sendo que a Terra seja plana, mas no caso é esférica. Então fica complicadinho, né, da gente fazer isso funcionando para as duas coisas. Deixa eu só colocar o fixo aqui da gente. Aqui só, vamos lá. Só ativar aqui antes. Vamos ativar. Então está ativado ali no meu computador. E o fix, vamos lá. Vai ser SBGL no caso. E eu vou colocar aqui algumas informações para a gente ter mais precisão na decolagem, ok? Só um minutinho. Pronto, agora está basicamente configurado o meu FMC.
eu tenho lá no computador a minha rota, SBGL até SBGR de São Paulo, e eu vou começar aqui a decolagem da aeronave. Vamos lá. Ativando aqui o piloto automático, para a gente levar agora a aeronave até a cabeceira da pista. Vou decolar, desculpe que a imagem está um pouco travada, certo? Porque gravar o simulador consome muito da máquina, então a imagem não vai ficar muito perfeita aí para vocês, mas ela vai dar para entender aqui o que a gente quer, né? Ok, então vamos lá, ativar aqui o automático. Ok, então vamos lá decolar a nossa aeronave, alinhar ela aqui com a pista. Vocês desculpem o mau jeito aqui na decolagem, porque enquanto eu estava gravando esse vídeo, eu estava também gravando o som. Então vai ficar um pouco aqui, uma decolagem um pouco ruim, mas vocês vão entender o que eu quero dizer no final. Vamos lá. Então ele vai atingir o V1. Aí a gente levanta o nariz do avião e decola. Decolagem super ruim, mas o que importa é vocês entenderem o que passa. Que eu vou ativar agora Gear Up, né? Coloca o piloto automático, a direção, e agora a aeronave vai sozinha ali no nosso percurso, na nossa trilhazinha que a gente colocou até o aeroporto de Guarulhos. Então, vamos lá. Numa viagem intercontinental, que você tem uma trilha traçada aqui no nosso computador, você pode ver como é que ficaria essa questão se a Terra fosse plana sendo esférica. Como é que os cálculos ficariam para chegar nas coordenadas geográficas exatamente como na Terra, né? Então, cada modelo teria uma configuração diferente. Uma coisa não pode funcionar com a outra, principalmente numa viagem intercontinental. Então, é o seguinte, galera, eu apoio a discussão da Terra plana, do formato da Terra, seja o que for, mas precisa ser colocado aí um modelo congruente, um modelo que tenha coerência com a nossa realidade, para que a discussão não vire motivo de piada. Porque se a coisa não bater uma com o outro, se os modelos não forem equivalentes, a coisa passa ao descrédito e vira motivo de piada. Então formule uma teoria, mas formule uma teoria com um embasamento científico, com um cálculo direitinho. Porque, como a gente pode ver aqui no nosso computador, se a Terra for plana, esse tracejado aqui da nossa aeronave, ele não vai ser o mesmo se a Terra for um globo plano. Para cada formato de Terra teria uma diferença aqui nesse trajeto. Talvez dentro do Brasil, assim, dentro do mesmo continente, tudo bem, não. Mas em outros continentes, de uma viagem intercontinental, por exemplo, Chile, Sydney, na Austrália, como é que ficaria essa questão? Então teria uma diferençazinha aí, né, no nosso cálculo, para poder chegar no destino em segurança. Ok? Então eu estou dedicando esse vídeo a toda a comunidade aí do YouTube que pesquisa o assunto. Eu acho que a discussão deve continuar, mas assim, precisam de modelos bem coerentes para poder a coisa fazer sentido, tá certo? Agradeço aí ao pessoal que acompanhou esse vídeo. É um vídeo bastante extenso, tem muita informação, tem muito mais coisa que eu gostaria de passar aqui nesse vídeo, que infelizmente não tenho como passar para não fazer o vídeo ficar muito longo.
Se você tiver alguma pergunta, eu vou deixar um e-mail na descrição, ok? E obrigado aí por assistir esse vídeo. Eu espero que a gente se veja em outros vídeos, eu possa fazer mais vídeos de esclarecimento em relação a isso, e a gente possa trazer mais detalhes a esse debate. Valeu? Obrigado então por acompanhar.